Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Negócio em Dia. Eu sou Elias Freitas, sou jornalista e hoje tenho um encontro com você para a gente falar sobre tendências do mercado de alimentação e histórias inspiradoras de empreendedorismo. Em um país onde a população negra representa mais da metade dos brasileiros e valoriza marcas com representatividade, ter um negócio afrocentrado pode ser uma importante diferencial no mercado. Muitas afroempreendedoras têm se destacado ao comunicar suas raízes e valores, criando marcas autênticas e inspiradoras. Um trabalho de branding, ou seja, de gestão de marca, muito bem feito. Para falar sobre branding, marketing e estratégias de comunicação para afroempreendedores, a gente convidou a nossa querida amiga Adriana Barbosa, fundadora da Feira Preta, para conversar com a gente hoje. Há mais de 20 anos, ela trabalha para ampliar as oportunidades de negócio para a comunidade negra, oferecendo capacitação e apoio para afroempreendedores. Adriana, seja bem-vinda mais uma vez ao Negócio em Dia. É sempre um prazer enorme ter você aqui e falar com você. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui também. Falar de marketing, de brand e empreendedorismo tem muito a ver com a minha história, então vai ser massa poder resgatar um pouco também dessa memória que eu tenho nesse campo aqui nessa nossa prosa. Sensacional. Adriana, em 2024, um estudo realizado pela Datamakers, em parceria com a agência de influenciadores Black Influence, revelou que 64% dos consumidores negros dão preferência a marcas que apoiam ou se identificam com a causa negra. Pensando nisso, como construir um negócio afrocentrado no setor de alimentação com propósito e identidade? Eu adorei a gente poder falar sobre isso, né? Porque negócio afrocentrado é basicamente pensar na cultura negra, na centralidade daquilo que se produz, né? E negócio afrocentrado é muito mais que estética ou um cardápio, é pensar numa narrativa e numa coerência que nada mais é reconhecer e valorizar, né, o processo da ancestralidade da cultura negra, né, e como essa cultura ela vai se manifestar como um processo econômico e cultural naquilo que se pretende fazer. E aí a gente pode falar que dentro do setor de alimentação, essa questão afrocentrada, ela pode passar pela origem dos ingredientes, que pode ser priorizado ingredientes produzidos por produtores negros, quilombolas, de uma agricultura familiar, história de um prato que tem a ver com comunicação, com conexão com a diáspora africana, ou até com uma experiência, né? Como transformar essa refeição num ato de memória e celebração. Então, por exemplo, um restaurante que serve muqueca, mas também conta a história, né? Da origem, da onde vem essa muqueca. Que passa pela valorização do dendê, passa pela valorização das hortaliças que são produzidas por uma agricultura familiar. Então, afrocentrar um negócio, ela tem a ver com essa possibilidade de trazer uma narrativa, né? De contar uma história. É muito massa, porque ele é, para além de alimentar o corpo, mas ele é uma narrativa que ela possibilita também alimentar a nossa alma, entendeu? Não, sem sombra de dúvidas. Um mercado maravilhoso, né? Está em franca expansão no Brasil. O sucesso da Feira Preta demonstra isso, né? Mesmo quem não trabalha com gastronomia africana ou afro-brasileira, ela pode ter uma marca afrocentrada. Nesse caso, quais seriam os elementos de valorização e conexão com a comunidade negra que a pessoa pode buscar? Sim, é possível, porque o afrocentrar é sobre um olhar, né? É como você conceitua, né? E não necessariamente uma categoria de produto. Você pode ter uma hamburgueria, uma confeitaria, uma casa de sucos e mesmo assim trabalhar de forma afrocentrada, né? Então, que pode passar pela representatividade no time. Então, você pode ter um time de colaboradores que, em sua maioria, são pessoas negras, seu time de fornecedores, então, com quem você estabelece parcerias comerciais, né? Criadores de conteúdo, enfim.
você traz um conceito para o seu negócio e traz essa experiência de uma referência afrocentrada, né? O importante nesse processo é que a comunidade ela consegue reconhecer isso, né? Reconhecer essa questão afrocentrada na sua marca e ela se identifica, ela passa a ser consumidora a partir dessa experiência. Muito interessante essa parte de qualquer pessoa que pode ter um negócio afrocentrado. As experiências que você tem demonstram que basta a pessoa querer, né? Trabalhar com esse segmento, investir nessa cultura e buscar um público interessado em uma questão mais abrangente sob o ponto de vista de alimentação afrocentrada, né? Que, inclusive, a gente tem que deixar claro que é uma das gastronomias mais criativas e bonitas e gostosas e saborosas que o mundo oferece para a gente hoje, né? As pessoas não falam tanto, mas é muito legal de ver isso e de sentir também, né? Tem um processo muito bonito de você pensar na culinária africana como um pilar estratégico do desenvolvimento do seu negócio da gastronomia. E a possibilidade de você gerar um público, formar uma audiência consumidora, tem a ver um pouco com essa questão de escutativa. Então, você precisa fazer uma escutativa com essa comunidade, aonde você encontra essa comunidade, desde os eventos, onde essa comunidade está, o que essa comunidade consome, né, enquanto cultura, entender os hábitos de consumo, né, o que essas pessoas aspiram, né, o que elas gostam, onde elas frequentam, o que elas comem, né, tem as especificidades do recorte desse público. E aí o Instagram, ele é ótimo para isso, né, o Instagram você consegue produzir enquetes, tem as próprias feiras, a Feira Preta é um lugar de muita referência, onde você vai encontrar essa gastronomia negra e, ao mesmo tempo, outras referências, ampliar o repertório, o público está lá, os grupos de WhatsApp, tem muitas possibilidades que você pode fazer no on e off, desde que a premissa seja um processo de escuta qualificada e essa escuta que vai te gerar ampliação de repertório para inovar nos produtos, né? Nos produtos, na experiência, na comunicação que reflita nesse público que tem como premissa o pertencimento, entendeu? Não, sem dúvida, você já até respondeu a próxima pergunta que a gente ia fazer, que era sobre construir identidade de marca e definir público-alvo. Mas para a gente fortalecer essa temática, como é especificamente que um afroempreendedor pode encontrar seu público e gerar identificação com ele? Já lembrando que ela acabou de falar para a gente que existem diversas possibilidades da gente distribuir essa comunicação e buscar esse público-alvo. O que você acha, André? Para ele encontrar o público dele, quais são os caminhos? O caminho passa por onde eu falei agora, sim, passa por entender quem é essa comunidade, onde ela está e propiciar essa escutativa, que pode ser online, pelo Instagram, WhatsApp, Telegram e todas, TikTok, né? E no offline, nas feiras, nos eventos onde essa comunidade está. Então, ter muita criatividade, inclusive no processo de escuta, né? A gente está falando de mais de 50% de uma população negra brasileira, então é uma população ávida por consumir a partir da sua identidade. O que precisa é ter intenção, né, intencionalidade de querer escutar, ampliar seu repertório e criar inovação a partir dessa escuta qualificada. Perfeito, Dri. E deixa eu te falar uma coisa. Nós temos uma questão importante que é sobre essa definição de público-alvo e os valores da marca. Porque depois que você definir isso, vem a etapa de criar identidade visual, definir estratégia de comunicação. Na sua opinião, os elementos visuais são importantes para o branding de um afronegócio? Como é que a pessoa pode construir esse branding? Ela é fundamental. Eu digo até que o visual é a voz silenciosa da marca, né? Então tem que ser cores com energia, né? Mas sem trazer os estereótipos, as tipografias que possa traduzir esse tom, padrões gráficos inspirados nessa estética afro, né? E que pode ser reinterpretado de uma forma mais contemporânea. A fotografia que coloca as pessoas negras como protagonistas. Uma identidade visual que ela consiga traduzir em histórias, que consiga trazer histórias, né? Tudo precisa estar em harmonia
e construir esse posicionamento da marca. A parte da identidade visual, para mim, eu falo que ela é o coração, né? A forma como você constrói o posicionamento de marca. E por isso que, nesse caso, é tão importante você, sim, fazer uma pesquisa, né? Entender o que você quer. Dentro dessa gastronomia afrocentrada, ela é ampla. Você pode fazer uma gastronomia baiana, né, tipicamente brasileira baiana. Você pode fazer uma gastronomia africana. Tem muitas possibilidades de você pensar essa gastronomia afrocentrada. E tem muitas referências, não só em São Paulo, mas pelo Brasil todo. Happy Burger, né? Que você chega nesse restaurante Happy Burger, você encontra a historicidade da música afro-americana traduzido não só nas paredes, mas na tipografia, no nome dos sanduíches, das referências que eles trazem nos sanduíches. Então, a parte do elemento visual para a marca, para o brand, ele é fundamental. É isso. E no processo de construção de identidade de marca, como que a gente pode evitar cair nesses lugares comuns e estereótipos sobre a cultura negra, sobre a comunidade negra? Olha, evitar só se apropriar, né? Quando você uma pessoa que não é negra, né, e quer fazer uma gastronomia afrocentrada, ela precisa entender o lugar da não apropriação. Como você não entra nesse lugar, né, dos estereótipos, lugar comum do estereótipo? É quando você se aprofunda, né, o que é essa cultura, e ao mesmo tempo você traz criadores negros, designers, fotógrafos, roteiristas, designers, né? Mesmo as pessoas envolvidas na gastronomia, para o processo criativo e intelectual, e não só a pessoa que vai cozinhar o prato, entendeu? Então, meio... acaba sendo óbvio, então vou trazer uma cozinheira negra. Não é só sobre isso, entendeu? É sobre você pensar desde o processo intelectual, criativo e intelectual, do conceito, até, de fato, né, quem vai produzir os pratos, e evitar símbolos que não estejam dentro de um contexto ou que sejam folclorizados, entendeu? Tem que construir essa narrativa junto com a comunidade. Não é só é com, né? Isso evita esses ruídos, entendeu? Entendi. E quais estratégias de marketing digital você considera mais importantes para dar visibilidade para os negócios gastronômicos afrocentrados? Olha, tem a ver com storytelling, então como é que você constrói a história, isso pode ser feito no Instagram e no TikTok com vídeos curtos, que você consiga mostrar os bastidores, a história, as pessoas que estão por detrás do prato, as parcerias com criadores negros, com influenciadores, que têm afinidade com o propósito dessa gastronomia. A história da geolocalização também é bem importante quando você pensa em hashtag para atrair o público local. Então, aonde você está localizada, né? Como é que você cria uma hashtag para pensar nesse público que está no entorno da onde está alocado o seu espaço? Os conteúdos educativos, então você pode contar a história, a origem dos ingredientes, a história dos pratos, curiosidades, campanhas estratégicas, né, com datas ligadas à cultura negra, então 13 de maio, abolição, 20 de novembro, 26 de julho, são várias possibilidades que você pode fazer, entendeu? Eu entendi. Andrei, e com base na sua experiência, à frente aí do Instituto Feira Preta já há tanto tempo, que é um projeto de sucesso no Brasil todo e fora, quais são os principais desafios que você observa quando afroempreendedores começam a comunicar seus negócios para o mercado? E como transformar esses desafios aí em força? Olha, os principais desafios têm a ver com a falta de recurso, e aí, né, como é que você tenta achar recursos para montar esse tipo de negócio? Eu lembro quando eu criei o Preta Truck, parti de um que eu falo de vó-trocínio, mãe-trocínio, né? Pessoas que estavam próximas, amigos, né? A gente se juntou para criar esse negócio, eu não consegui recurso num banco, né? E aí tem que buscar, sim, essas redes colaborativas e financiamento. Visibilidade muitas vezes limitadas, então esse tipo, às vezes, de gastronomia não é a que está mais evidente, você consegue ver uma gastronomia japonesa, uma gastronomia italiana, mas é difícil você ter essa visibilidade da gastronomia africana, e aí vale sim unir forças com coletivos, olhar as feiras e eventos,
A história do racismo estrutural, né, ela permeia quem trabalha com a questão racial, e aí tem que responder com excelência, com uma narrativa potente, né, com alianças estratégicas. O desafio, ele pode virar força, né, e ele pode... não estou amenizando, os desafios eles vão ter, mas ele é importante olhar esses desafios e pensar como vai superar, e a superação vem a partir da coletividade. A questão do recurso, da visibilidade, da infraestrutura, ela é muito difícil. Carga tributária, o entendimento do que é essa gastronomia são desafios que vão atravessar a vida de quem quer trabalhar com esse tipo de gastronomia. Mas, ao mesmo tempo, quando consegue superar esses desafios, vira referência, né? Tem vários restaurantes afrocentrados hoje que eles são referências, entendeu? Até porque é isso, o Brasil, dos últimos 20 anos para cá, que a gente passou a ter essas experiências afrocentradas no campo da gastronomia. Então, é muito novo, é um campo, eu te falo que é um oceano azul ainda de possibilidades, entendeu? E uma das iniciativas do Instituto Feira Preta é a Preta Cria, que é uma aceleradora, né, Adri? É uma espécie de aceleradora, né? Isso, a gente aqui tem um programa vocacionado para o campo da educação, para os negócios, né? Então, a gente oferece formação, ampliação de repertório dentro dessa questão afrocentrada, mentoria, rede de acessos e oportunidades, acesso ao mercado. É um programa que a gente construiu em 2017 como Afrolab, o ano passado passou por um reposicionamento de marca e hoje se chama Feira Preta Cria. Nos últimos anos, a gente acelerou muitos empreendedores, quase 5 mil empreendedores, e muitos no campo da gastronomia, em parceria com o Instituto Açaí. Então, é um programa para colocar esse negócio no mercado. Um dos indicadores importantes que a gente tem no campo da gastronomia, várias empreendedoras que passaram pelos nossos programas, elas tiveram oportunidade de participar de reality shows e ganharem com o produto afrocentrado, entendeu? Então, tem um super mercado aí em construção. E você tem, além dessa aceleradora, algumas outras ativações importantes, né? Como é o Feira Preta Festival, serve para conectar todo mundo, né? E como é que você vê a manutenção e a visibilidade desses negócios afrocentrados a partir dessa perspectiva e dessas iniciativas que vocês entregam tão bem há tanto tempo já? São 5 mil pessoas, né? Que vocês já... Isso, já passaram pelo Feira Preta Cria. A gente, enfim, tem o Festival Feira Preta, que é onde tangibiliza isso. Então, quem vai na Feira Preta vê uma praça de alimentação com produtos afrocentrados e muito bem construídos, entendeu? De identidade visual, de cardápio, de sabor, de experiência, de atendimento. Tudo isso foi construído ao longo dos últimos anos. Então, o que a feira é esse lugar da conexão, né? A possibilidade de apoiar nessa ampliação de repertório, apoiar nesse processo da construção de um negócio afrocentrado e acessar mercado. E recurso também, porque também, às vezes, a gente faz investimento também nos negócios, entendeu? E quando chega na Feira Preta, é um mar que se abre de possibilidades, né? Sensacional, André. Eu vou agradecer a tua presença mais uma vez aqui. Espero que você venha mais outras 50 vezes. A gente sempre aprende muito e sempre dá muita audiência também. As pessoas gostam muito de ouvir você falar. Vou agradecer aqui por você compartilhar os caminhos, as estratégias de marketing, de branding para afronegócios, para afroempreendedores. E já que a gente falou aí da sua importância para esse público e para todo o público empreendedor do Brasil, fala para mim, como é que o pessoal pode se conectar com a Feira Preta e contigo aí nas redes sociais? As redes sociais é o caminho de conexão importante para a gente. Então, Instagram, tá lá Adriana Preta, ou tá lá Feira Preta Oficial, ou @Feira Preta Cria. É por lá que a gente solta os nossos editais, as nossas chamadas abertas. Excelente. E assim a gente chega ao fim de mais um episódio que tem o patrocínio da Predileta. O Negócio em Dia é um podcast realizado pela Academia Açaí, um programa do Instituto Açaí, idealizado pelo Açaí Atacadista, com produção da Mega Media Group. Não deixe de nos acompanhar também aí pelo nosso portal, academiaçaí.com.br, e nas redes sociais. No Instagram, Academia Açaí Oficial, e no Facebook, Academia Açaí. Obrigado para todo mundo e até a próxima!